Boa noite, meus irmãos. Como disse o pastor, está tão bonito esse auditório, olhando daqui de cima. É uma alegria, um prazer estar com os irmãos, rever, alguns alunos. Passamos um tempo juntos aqui no ano passado e poder principalmente conhecer você que nos visita nessa noite. Essa noite foi feita para você, para que você conheça o que nós cremos, aquilo que nós temos ensinado e que tem transformado vidas ao redor do mundo. Nessa noite, hoje, e amanhã, nós falaremos um pouquinho de uma das 24 matérias que você vai ver no Rema. Nós vamos falar um pouco sobre a escatologia. O que essa palavra significa, Como Sueli disse, literalmente significa o estudo das últimas coisas, o estudo do fim, o estudo das profecias. E nós, quando tratamos do assunto e do tema da escatologia, nós estamos falando de 37% da Bíblia. Ou seja, 1/3 da Bíblia trata do tema, lida com o assunto, e você há de concordar comigo que não dá para tratarmos de 37% da Bíblia somente em 2 dias, não é verdade? É por isso que nessa noite e amanhã o objetivo é mostrarmos algumas coisas e deixar você desejoso de vir fazer o Rema e poder, aí sim, durante 7 dias, mergulhar no conhecimento, se aprofundar e crescer cada vez mais. Vamos orar? Fecha seus olhos, vamos confiar no Senhor. Há uma ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, há uma ação do Espírito Santo. A semente da palavra vai ser semeada, e como Jesus ensinou que o terreno, que a semente da palavra ao ser semeada possa cair nessa noite, seja um terreno fértil, onde vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Pai, nós oramos e te agradecemos por esse tempo tão precioso, por tudo que o Senhor separou, reservou para essa noite, para cada vida, para cada coração, para cada família aqui. Oramos e cremos, Pai, em espírito de sabedoria e de revelação. Oramos e cremos como Paulo orou pelos crentes de Colossos, que o Senhor nos faça transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós queremos viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Nós oramos e cremos em o nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, como nosso irmão, eu fui tão abençoado pelo testemunho do nosso irmão agora, como ele disse, o Rema, ele tem esse caráter prático. Nós não vamos, não vai ser compartilhado a partir desse púlpito, nada que não tenha nenhum tipo de proveito na sua vida diária, na vida real, e tudo aquilo que é ensinado e transmitido tem como objetivo tocar a vida prática. Jesus falou sobre, em Mateus 7, ouvir as suas palavras, e aqueles que ouvem e as praticam, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Tiago falou no capítulo 1, verso 22, sobre sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, e quando somos ouvintes e não praticantes, enganamos a nós mesmos. Então, tudo aquilo que é transmitido, precisa ser transmitido de uma forma que me dê condições de aplicar na minha vida prática. E eu já ouvi algumas vezes, alguns testemunhos, de que as pessoas, alguns líderes, eles se opõem ao assunto da escatologia, pelo fato da escatologia tratar com o futuro. Bom, se a Bíblia trata do futuro, nada tem a ver com a minha vida no presente, deixa para que quando chegar o momento de experimentar esse futuro que a Bíblia garante e promete, ele vai chegar mesmo, eu vou experimentar, está tudo resolvido. E como se não houvesse nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de resultados práticos, estudar sobre o futuro. E se engana quem pensa dessa forma, porque todas as vezes que a Bíblia trata do futuro, ela chama a nossa atenção para a forma como estamos vivendo no presente, de que maneira devemos corresponder com aquilo que Deus disse que acontecerá. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 João 3,2, que quando o Senhor Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Pensa que bênção! Quando Ele se manifestar, seremos transformados, semelhantes a Ele, haveremos de vê-lo como Ele é. Mas aí no versículo 3, João diz, 1 João 3,3, e assim mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança.
que João está dizendo? Saber que o Senhor Jesus vai se manifestar, e quando Ele se manifestar, eu serei semelhante a Ele, muda a minha forma de vida, afeta a minha forma, afeta a minha conduta no tempo presente. Se eu tenho essa esperança no tempo presente, eu vou viver uma vida de pureza, eu vou viver uma vida de santidade. Paulo, no capítulo da ressurreição, em 1 Coríntios 15, depois de falar, e daqui a pouco nós vamos dar uma olhada em alguns versículos, depois de falar da ressurreição, da transformação daqueles que estiverem vivos, nem a morte eles experimentarão, eles serão transformados. Paulo termina o capítulo 15 de Coríntios dizendo: portanto, ou seja, uma vez que Jesus ressuscitou, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, a morte será vencida. Paulo diz: portanto, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então nós não podemos pensar que estudar sobre o futuro não vai chamar ou não vai provocar nenhum tipo de transformação na nossa vida presente. Vai, irmãos. Vai produzir profundas transformações na nossa vida presente. E eu quero que você, eu sei que geralmente você não gosta de perguntar para a pessoa que está ao seu lado. Tem uns que não tem problema, tem outros que não gostam. Mas você me dá uma cota de uma vez só nessa noite? Uma vez só. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, perto de você. Pergunta para ele: você pensa em eternidade? Você pensa na eternidade? Se você não pensa na eternidade, nessa noite eu vou plantar uma semente que vai fazer você pensar na eternidade. Amém? E como eu disse, você não só sairá daqui pensando na eternidade, como também ao descobrir aquilo que a Bíblia promete, que está reservado para nós os salvos, aquilo que a Bíblia diz que acontecerá com os não salvos, você não só sairá daqui pensando na eternidade, como também sairá daqui consciente da responsabilidade que você carrega. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos partir deste texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Talvez você esteja pensando que iríamos já abrir no livro de Apocalipse. Tudo bem, até vamos ver algumas coisas no livro de Apocalipse, principalmente na noite, amanhã à noite, mas hoje eu tenho algo específico a compartilhar ao seu coração. 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 3, todos acharam? 1 Pedro 1, 3, o texto diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, uma herança que não perece, que não pode ser maculada, uma herança que não perde o seu valor. Ele diz: está reservada nos céus para vós outros. 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, do que Pedro está dizendo? Pedro está falando especificamente de uma salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. E aí Pedro diz: nisto exultais. Exultar pelo quê? Por saber que há uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Que há uma salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro diz: nisto exultais. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, amém, pessoal? Nós não estamos vendo Ele agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então Pedro diz que fomos regenerados para uma viva esperança, e nós temos uma viva esperança, uma herança, como ele acabou de dizer, imarcessível, sem mácula, incorruptível, reservada nos céus. Pedro diz: essa salvação preparada para revelar-se no último tempo. Hoje somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para essa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. No Rema você vai ter 3 matérias específicas que tratam da redenção do homem. A matéria realidade da nova criação, a matéria justiça de Deus e a matéria aliança de sangue. Essas matérias colocam um fundamento para aquilo que diz respeito à redenção do homem, o perdão dos nossos pecados, a nossa vivificação, a nossa justificação. Mas também você vai ter a matéria escatologia que trata especificamente dessa salvação preparada para revelar-se no último tempo. E eu sou salvo no presente. Quantos creem que são salvos? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 5:1 diz que hoje, justificados por fé, nós temos paz com Deus. João 5:24, Jesus diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então salvação é algo que temos no tempo presente, porque fizemos de Jesus Senhor e cremos nele como nosso Salvador, somos salvos. Mas como Pedro diz, ele fala de algo que ainda está preparado para ser revelado. E o que então envolve? O que faz parte dessa salvação preparada para revelar-se no último tempo? Eu quero fazer nessa noite com você um contraste entre aquilo que nós, os salvos, crentes em Jesus Cristo, o que nós experimentaremos nesse mundo vindouro, nessa realidade futura, nessa salvação que ainda vai se revelar. O que é característico a nós, o que está reservado para nós experimentarmos. Mas também eu quero mexer um pouquinho com o destino dos não salvos, e o que os não salvos experimentarão, e você vai entender onde eu quero chegar, e sairemos daqui conscientes da responsabilidade que carregamos. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, Coríntios 15, e o verso 20. 1 Coríntios 15, verso 20, acharam? Mas de fato, a Bíblia diz, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos seremos vivificados em Cristo Jesus. O que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando sobre a ressurreição. Influenciado, os crentes de Corinto, influenciado pelo pensamento gnóstico, que tudo que se referia à carne, à matéria, não prestava, ia ser desperdiçado. Eles estavam ensinando e influenciando os crentes em Corinto, dizendo que não havia ressurreição. E aí Paulo vai mostrar as consequências de tal mensagem. Se não há ressurreição, é vã a fé, é vã a pregação, somos tidos por falsas testemunhas, os que dormiram em Cristo pereceram. E aí no verso 20 ele diz que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele não só ressuscitou dentre os mortos, mas também o que Paulo diz, ele é as primícias dos que dormem. E aí ele começa a fazer um contraste entre Adão e Cristo. Ele diz, por meio de Adão veio a morte, mas por meio de Cristo veio a ressurreição dos mortos. Ele diz, assim como em Adão todos morrem, assim também todos seremos vivificados em Cristo Jesus. É curioso nós pensarmos em Adão e Cristo. E Adão e o Senhor Jesus, ele é chamado de o segundo Adão. E pensa comigo, primeiro Adão é tentado, peca, falha, desobedece, e a consequência da desobediência do primeiro Adão é a morte. O segundo Adão, ele é tentado à semelhança do primeiro Adão, mas ele obedece. Diferente do primeiro Adão, o segundo Adão obedece. E a obediência do segundo Adão, de acordo com Paulo, resultará em vivificação dos mortos, resultará em ressurreição. No versículo 45, ele vai fazer um contraste desse corpo, nesse atual corpo e o corpo futuro da ressurreição. Ele diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita
corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, ele é espírito vivificante. Ele diz: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra, ele é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem? Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer, ou algumas versões dizem, receber a imagem do que é celestial. Que ele está dizendo: se hoje herdamos de Adão as consequências de sua desobediência, daqui a pouco seremos semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo. O que eu quero que você pense comigo é que eu sei que na minha própria experiência como professor ao longo desses anos no Rema, uma das dúvidas que as pessoas sempre têm é: o que vai acontecer comigo se eu morrer? O que acontecerá comigo? Para onde vou? Vou estar dormindo, consciente? Vou me lembrar das coisas? Bom, a Bíblia fornece respostas satisfatórias para essas perguntas. A primeira coisa que eu e você precisamos entender: nós não somos somente esse ser físico que enxergamos e vemos. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23 do espírito, da alma e do corpo. Os três, espírito, alma e corpo, precisam estar conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, por mais que ele esteja trazendo uma orientação para que o ser humano, de forma integral, esteja conservado para a vinda do Senhor, ele também nas entrelinhas está ensinando do que o homem é feito. Do que o homem é feito? De espírito, de alma e de corpo. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo fala do homem interior e do homem exterior. Então ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa de dia em dia, contudo o nosso homem interior, ele se renova. Amém? Então nós somos mais do que esse ser físico que nós enxergamos e tratamos nesse aspecto da carne. Somos seres espirituais. Possuímos alma, razão, intelecto, vontade, emoções, e que estamos habitando neste corpo. Por exemplo, a Bíblia diz que a morte física, Tiago 2,26, Tiago diz que na morte física o espírito deixa o corpo. Assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras é morta. Pedro falou em 2 Pedro 1 sobre estar prestes a deixar o tabernáculo, como o próprio Senhor Jesus o havia revelado. Pedro estava falando da sua morte. Como ele diz e retrata a sua morte? Deixar o tabernáculo. Quem? Eu, o verdadeiro eu, deixar o tabernáculo. Então, quando alguém morre fisicamente, Paulo, aqui ele está ensinando a respeito da ressurreição do corpo. Como vai ser o corpo da ressurreição? Quando morreu, foi sepultado um corpo corruptível. Na ressurreição, será erguido e se levantará um corpo incorruptível. Um corpo em desonra foi semeado, vai ressurgir um corpo de glória. Um corpo de fraqueza, na ressurreição será um corpo de poder. Mas o que acontece, ou o que acontecerá comigo, entre o momento em que eu experimento a morte, até o cumprimento dessa promessa aqui, a ressurreição do corpo? O que acontecerá comigo e com você? Bom, eu não sei se os irmãos se lembram, lá de Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, quando Estevão está para ser apedrejado, quem se lembra? A Bíblia diz que Estevão vê o quê? O céu aberto, e ele vê Jesus à direita de Deus, em pé à direita de Deus. Ele é apedrejado, seu corpo é apedrejado, e a Bíblia diz que ele invocava o nome do Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Bom, o corpo foi morto por causa das pedras, mas o Estevão, o homem interior, para onde ele ia? Para estar com Cristo. Onde Cristo está agora? Depois de ter realizado a purificação dos nossos pecados, ele está à direita de Deus. Estevão vê o céu aberto e tem uma visão do Senhor Jesus Cristo, não assentado, mas em pé para recebê-lo. E ele é apedrejado e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses no capítulo 1,
no verso 20, né? Se você está anotando, não dá tempo de abrirmos todos os versículos, já vamos ler alguns específicos, mas anote, Filipenses 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele diz: porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quem aqui quando criança, deixa eu revelar e expor você um pouquinho, quem aqui quando criança tinha medo de assombração, bicho papão, espírito? Eu me lembro que no lugar onde eu morava, era um terreno bem grande, e aí havia uns rumores de que a casa fora construída onde era um cemitério. Irmão, ninguém me pegava com as luzes apagadas, de noite as luzes apagadas, o trajeto que tinha que fazer lá de cima do portão que dava para a rua, até a entrada da porta da sala, ninguém me pegava sozinho fazendo aquele trajeto de noite escuro, morria de medo, apavorado. E nós muitas vezes carregamos, né, o povo brasileiro é muito místico, e quando se fala de morte, se fizermos uma pesquisa de opinião, vamos fazer uma pesquisa de opinião, do que você mais tem medo? Acredito que grande parte responderia da morte. E por que da morte, ter medo da morte? Porque nós muitas vezes não sabemos o que vem depois dela. O que Paulo está dizendo? Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele diz: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Isso dá um choque na nossa cabeça, que crescemos com medo da morte, com medo disso, com medo daquilo, e vem Paulo e diz, e vem um texto bíblico e diz: morrer é lucro. E ele vai dizer por que morrer é lucro. Ele diz, porque morrer, ele vai dizer nos versículos seguintes: morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Como ele está dividido, no versículo seguinte, adiante, ele vai dizer: entretanto, se viver, vou permanecer na carne por causa de vocês e por causa do trabalho e da obra que precisa ser feita. Se vier a acontecer, hoje, experimentar a morte física, para onde iremos? Para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amém? A gente fica tentado de ir de um extremo a outro. Qual é um extremo? Um extremo é a turma que morre de medo da morte. Pelo amor de Deus, quero nem ouvir falar disso. Aí, entra num lugar de revelação, de entendimento, que morrer é partir para estar com Cristo. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui então? E aí fica tentado a ir para um outro extremo. Não, se morrer, é partir. Eu vou estar com Cristo, eu vou estar com meu Senhor, bora fazer oração suicida. Senhor Jesus, me leva, estou pronto, me leva. Isso também não está certo, porque Deus não quer que morramos antes do tempo. E vamos falar um pouco disso amanhã. Há algo da parte de Deus que Ele deseja fazer através de você, marcando a sua geração, sendo um participante, um cooperador daquilo que Deus está fazendo e participante e cooperador daquilo que Ele fará nesses últimos dias. Paulo diz: por mais que seja tentador pensar em morrer, pelo fato de eu vou partir para estar com Cristo, ele diz: é mais necessário, eu vou permanecer na carne, porque não vou comprometer a obra e o trabalho que precisa ser feito. Amém? Então, estamos fazendo algumas descobertas. O que acontece com um crente em Jesus, nascido de novo, que reconheceu Jesus como seu Senhor, creu no coração que Jesus ressuscitou dos mortos? Se ele morrer, o corpo vai ser sepultado, ou vai ser cremado, seja lá o que for, mas o verdadeiro eu, o espírito, a alma, as emoções, as lembranças, o intelecto, ele vai para estar com Cristo. Professor Tiago, eu vou lembrar das coisas? Vai lembrar das coisas. Exemplo bíblico, Apocalipse capítulo 6, verso 9, fala daqueles que foram mortos de forma injusta,
Foram mortos por causa do testemunho de Jesus. E a Bíblia diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho de Jesus, o testemunho que sustentavam. E eles estavam clamando por vingança: até quando, ó soberano? Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles morreram, estavam com o Senhor e estavam clamando por vingança. Como assim? Sabiam que haviam sido mortos injustamente e não houve, deletou da memória, esqueceu, apagou. Não. O que eu e você precisamos entender é que esse corpo só está vivo por causa do Espírito que nele habita. Na morte física, quando o Espírito deixa o corpo, presta atenção, o corpo não tem vida mais. É você e eu, quem nós somos, que partimos para estar com Cristo. Junto parte as emoções, as lembranças. Estou sendo claro, pessoal? O texto fala em Lucas capítulo 16, em uma condição de antiga aliança, e vocês vão aprender isso no Rema. Há uma diferença do estado dos mortos, da forma como os mortos se encontram na antiga e na nova aliança, tá bom? Na antiga aliança, o sacrifício dos animais era insuficiente para resolver o problema do pecado. Hebreus 10:4 diz que era impossível que o sangue de bodes e de touros removesse os pecados. Então, na antiga aliança, uma vez que o sangue dos animais não podiam resolver de forma definitiva o problema do pecado, a Bíblia fala de um ambiente chamado Sheol. Todos na antiga aliança que morriam, eles desciam para o Sheol. A Bíblia fala no Salmo 89 que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do Sheol. O Sheol é retratado no Antigo Testamento como um lugar que ninguém escapava dele. Salmo 49, verso 15, o salmista diz: Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, pois ele me tomará para si. Na antiga aliança, todos desciam para esse ambiente que a Bíblia descreve e chama de Sheol, o mundo invisível dos mortos. Ninguém escapava de lá, mas como o Salmo 49, 15 diz, havia uma esperança. E aqueles que lá estavam, Deus redimiria a alma deles do poder do Sheol. Você vai para Lucas capítulo 16, e eu expliquei isso para você entender Lucas. Quem se lembra do rico e do Lázaro? Lucas capítulo 16, você está anotando, né? A partir do verso 19 em diante, a Bíblia vai contar a história de um mendigo e de um rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, se regalava esplendidamente. A Bíblia diz que ambos morreram. Foram levados para o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o rico também morreu e foi sepultado. E em Lucas 16, 23, a Bíblia diz que no Hades, e a expressão Hades ali é a mesma palavra para Sheol, se refere ao mesmo lugar. A Bíblia diz que no Hades o rico estava em tormento. O que eu aprendo com isso? Que quando alguém morre, essa pessoa que morreu, ela não está dormindo. Ela não está no sono da alma. Ele estava no Hades e o tormento do Hades era real. A Bíblia diz que ele levanta os olhos e vê ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Ele se lembrava do Lázaro, do mendigo que ficava, enquanto vivos, na porta dele desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa. O texto vai chegar em um ponto e vai dizer: Pai Abraão, eu te imploro que você o mandes, o Lázaro, à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Ele se lembrava dos irmãos. Então, não é bíblico, alguém morreu, está dormindo, esqueceu de tudo, acabou a memória. Não é bíblico pensar dessa forma. Pelo contrário, a Bíblia mostra que as emoções, as lembranças, o sofrimento naquele lugar, ele era real. Amém, pessoal? Mas, Tiago, a Bíblia fala a respeito dos que dormem. Eu sei, 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo fala a respeito dos que dormem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes para não se entristecerem como os demais. Está vendo, Tiago? A Bíblia fala de dormir em conexão com a morte. Bom, quando a Bíblia fala de dormir em conexão com a morte, significa que um eufemismo foi usado. O que é um eufemismo? Uma palavra branda. Ao invés de dizer morreu, diz dormiu, para aliviar a expressão. Exemplo bíblico, lembra de Jesus quando vai ressuscitar Lázaro?
O que o texto bíblico diz? Marta diz: Senhor, se estiveres aqui... Jesus disse aos discípulos: Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se dormiu, está tudo bem. Jesus disse: não, Lázaro morreu e eu vou despertá-lo. Amém? Um eufemismo, uma palavra branda. Antiga aliança, todos desciam para o Sheol. Você vai aprender no Rema, em uma matéria chamada Justiça, Realidades, que quando Jesus morre, ele desce a esse lugar, ao Hades. E lá, ao descer ao Hades e ao ressuscitar, Efésios diz que ele leva cativo o cativeiro. Havia uma turma em um lugar chamado Seio de Abraão, num lugar de consolo que aguardava exatamente o momento em que a profecia seria cumprida, no momento em que o Messias, ao lá descer, redimiria a alma deles do cativeiro do Sheol, como Salmo 49, 15, verso 15 diz. Hoje, estamos falando de hoje, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. Nova aliança no sangue dele. Hoje, quem morre crente em Jesus, vai para onde? Para estar com Cristo. Amém, gente? Vai para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Deve ser alguma coisa boa, porque Paulo diz: eu conheço um homem há 14 anos em Cristo. Ele diz: eu não sei se foi no corpo, 2 Coríntios 12, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Eu sei que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas que não era lícita se referir aos homens. Deve ser alguma coisa gloriosa. Amém? Então o que acontece, ou o que acontecerá comigo entre o momento em que experimento a morte física, até a esse momento futuro, como Paulo ensinou aos Coríntios, da ressurreição do corpo? É o que os estudiosos chamam de estado intermediário. Morreu, o corpo foi sepultado, o verdadeiro eu está com Cristo. Aguardando o quê? Aguardando o momento em que Deus, como fez com Jesus, nos dará novos corpos. Dará ao seu povo novos corpos. Ressurreição, corpo corruptível, corpo incorruptível. Corpo em desonra, ressurgirá corpo de glória. Será sepultado corpo de fraqueza, será ressuscitado corpo de poder. Agora imagina você e eu em um corpo que nunca mais vai se cansar. Nunca mais estará suscetível a nenhum tipo de maldição, a nenhum tipo de enfermidade, a nenhum tipo de doença. Essa é a nossa existência futura. Paulo fala sobre aqueles que estiverem vivos. Avança comigo um pouco. Verso 50. Isto afirma, irmãos. 1 Coríntios 15, verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, por que haverá ressurreição do corpo? Porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. E aí Paulo diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E a morte é uma inimiga que foi vencida quando Deus trouxe Jesus dos mortos. O que Paulo está dizendo, quando ele menciona no momento, no abrir e fechar de olhos, ele está se referindo ao arrebatamento da igreja, ao momento do arrebatamento. O que acontecerá no momento do arrebatamento? Os mortos em Cristo ganharão novos corpos, ressuscitarão primeiro. O que acontecerá com os que estiverem vivos? Paulo diz: nem a morte vai experimentar, não dormiremos, mas transformados seremos todos. Imagina esse corpo corruptível, como ele diz no 53, este corpo corruptível sendo revestido de incorruptibilidade, o que é mortal sendo revestido de imortalidade. Quero fazer, como eu disse, eu estou plantando uma semente que fará você pensar em eternidade.
Se eu e você viermos a experimentar a morte física antes do momento do cumprimento dessa promessa, da vinda do Senhor, o que acontecerá conosco? Ressuscitaremos em corpos incorruptíveis, em corpos transformados, em corpos de glória. Quem estiver vivo, ele diz, num abrir e fechar de olhos, será revestido. Agora, imagina, o arrebatamento na Bíblia é retratado como um evento iminente. O que é um evento iminente? Pode acontecer a qualquer momento. Filipenses 4:5, Paulo diz, perto está o Senhor. Hebreus 10:35, o autor diz, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Pode acontecer a qualquer momento. Irmãos, pode ser que a reunião nem chegue ao fim. Já parou para pensar nisso? Pode ser que amanhã a gente nem se encontre aqui mais. O encontro seja com o Senhor e a aula seja com Ele. É retratado na Bíblia como um evento iminente, pode acontecer a qualquer momento. Agora imagina quando chegar o momento, estivermos vivos, e quando você vier estudar o Rema, você vai aprender o momento decisivo da história em que nós vivemos, como a história caminha para o cumprimento das profecias, e aí, instantaneamente, num abrir e fechar de olhos, você vai olhar para você, e você está revestido. Você vai olhar para você e você vai olhar e vai perceber que algo está acontecendo com você. E que você estará revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo. Vá comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E o verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Acharam? O texto diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Irmão, que promessa maravilhosa. Esse corpo de humilhação vai ser igual ao corpo da glória do próprio Senhor Jesus Cristo. E é curioso que se a Bíblia diz que esse corpo vai ser igual ao corpo da glória do Senhor, nós podemos olhar um pouco daquilo que a Bíblia diz e apresenta e nos mostra do Jesus pós-ressurreição. Quem já pensou nisso? A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. 1 João 3,2, eu acabei de mencionar agora há pouco, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Paulo diz que seremos transformados, e o corpo de humilhação vai ser transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Eu me lembro de uma vez, um livro que eu li chamado Ressurreição, não vou lembrar o nome do autor, e o livro começa com a história de uma mulher, numa cadeira de rodas, e ela foi junto com a família, aquela coisa que se faz de plano funerário, e ela foi ver aonde ela seria, o lugar em que ela seria sepultada. E o livro conta, o autor conta, que as palavras dela eram, daqui, é desse lugar, que eu vou levantar em um novo corpo, que eu não precisarei mais dessa cadeira, eu não estarei mais nela. Amém. Um corpo igual ao corpo da glória do Senhor. E quando você olha para o corpo de Jesus, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas dá detalhes suficientes que nos ajudam a imaginar como será. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Ao ler esses versículos, tenha isso em mente. Meu corpo será igual ao corpo da glória do Senhor. Ele diz, Lucas capítulo 24, verso 31. Acharam? A história que é os discípulos no caminho de Emaús, você conhece a história, e a Bíblia diz que e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-os partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
Vamos tentar encenar o que o texto está dizendo. Imagina, se você ler o texto, você vai ver o Jesus e o senso de humor dele. Você é o único que não sabe das últimas notícias? Não sei, e aí? E aí a turma começa a falar, e Jesus, a Bíblia diz, começa a falar desde a lei de Moisés até os profetas, passando pelos profetas, o que era necessário se cumprir a respeito dele. E a Bíblia diz que nesse momento, os olhos dele se abrem. Ele parte o pão, abençoa, seus olhos se abrem, e Jesus, de repente, pum, desapareceu. E a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser igual ao corpo da glória dele. Aí se você der um salto comigo para o verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, não era de se esperar outra reação. Imagina, o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 19, diz literalmente que as portas estavam trancadas. E as portas trancadas, Jesus veio e apareceu no meio deles. Puf. A Bíblia vai dizer, e é uma pergunta geralmente que a gente recebe, mas Jesus, a porta, ele desaparece, as portas estão trancadas, ele aparece, ele era um espírito. Será que era um espírito? Se você ler Lucas 24, agora o verso 39, os discípulos, como o texto diz, atemorizados, surpresos, ele diz, 38, perdão, mas ele lhes diz: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas, o quê? Mãos, meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Para pensar nisso, um ser humano agora de carne e osso, à direita de Deus. Ele não é um espírito, ele está de carne e osso agora. E esse Jesus de carne e osso desaparecia da presença deles. Esse Jesus de carne e osso, as portas estavam trancadas, ele aparecia no meio deles. Sabe o que me ajuda a entender e a pensar um pouco melhor nisso? Que o Filipe, que nem um corpo glorificado ainda estava, a Bíblia diz que ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Imagina eu e você, quando estivermos num corpo glorificado, com um corpo semelhante ao corpo da glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, tem boas notícias também. Geralmente, pastor, as pessoas perguntam: será, professor, que eu vou comer? Vai ter comida? Tem gente fazendo assim com a cabeça, ó. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 24, 41. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, para a turma que gosta da comida. Agora, presta atenção. Eu não acredito que haverá necessidade de comer como temos hoje. Tá bom? Mas haverá possibilidade. Amém? Então, o que nós começamos a falar? De uma salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. E essa salvação preparada para revelar-se no último tempo envolve o quê? Envolve a ressurreição dos mortos. Envolve a transformação dos que estiverem vivos, transformados para sermos semelhantes ao próprio Senhor Jesus Cristo. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 21 de Apocalipse, verso 1, o que o texto diz? Vi o quê? Um novo céu e uma nova terra. O que Deus fará? Deus fará um novo céu e uma nova terra. Ele não vai abandonar a criação dele, que ele disse que era boa. Pelo contrário, ele vai transformar a própria criação. Irmãos, eu creio no arrebatamento, amém?
Eu creio que a igreja será arrebatada, e você vai aprender no Rema que nós cremos que a igreja será arrebatada antes daquele período que a Bíblia descreve de tribulação, princípio de dores, grande tribulação, um período que nunca houve, não haverá outro período igual. Nós cremos e fornecemos argumentos suficientes para não deixar dúvidas de que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes desse período, antes da manifestação do anticristo. Você vai aprender também no Rema que no Rema nós não damos tanta moral assim para o anticristo, tá bom? Porque quem vai ser o rei dos reis, quem vai ser o senhor dos senhores sobre essa terra é o Senhor Jesus Cristo. Não é anticristo com sua marca de besta, não é nada disso. Ele vai sim aparecer no cenário, um líder político, vai chegar ao poder por meio de uma união de 10 reis, mas a Bíblia fala de uma destruição que está determinada sobre ele. Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2 que o Senhor Jesus vai matá-lo com o sopro da sua boca, vai aniquilá-lo pela manifestação da sua vinda. Amém? Então nós cremos em um arrebatamento, cremos que a igreja ao ser arrebatada vai ser, e amanhã eu pretendo falar um pouco mais disso, galardoada no tribunal de Cristo, mas a Bíblia promete e garante que retornaremos com Jesus para a terra, quando Ele vier para ser o cabeça sobre essa criação, quando Ele vier para cumprir os propósitos de Deus que Adão, por causa de sua desobediência, colocou em xeque, fracassou, trouxe consequências para a humanidade. O segundo Adão, ele vai vir para ser o cabeça dessa criação. E a Bíblia promete que retornaremos juntos com ele, no capítulo 19 de Apocalipse, e eu pretendo falar um pouco disso amanhã. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 21, nós enxergamos nesses dois capítulos 21 e 22 o recomeço da nossa história. Não é o fim da nossa história, é como a nossa história recomeçará. E como a nossa história recomeçará, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Esse céu e essa terra, que como lá em Gênesis capítulo 3 diz, se tornaram malditos por causa do pecado de Adão, por causa da obediência do segundo Adão, Deus vai transformar o céu e a terra. A Bíblia diz que o tabernáculo de Deus vai descer do céu. Continua lendo o versículo 3. A Bíblia diz que o tabernáculo de Deus vai descer do céu. Deus vai habitar com os homens. Deus mesmo estará com eles. 4 é o mais importante. Olha só, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, elas passaram. Como vai ser a minha e a sua eternidade? Esquece aquela ideia de que a minha e a sua eternidade vai ser em um céu imaterial, tocando nuvens, tocando harpas celestiais, em nuvens gloriosas, não tem nada disso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a nossa eternidade será num novo céu e numa nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra, a Bíblia diz que é ao contrário, a Bíblia diz que é o tabernáculo de Deus que desce do céu. Sabe o tabernáculo que Moisés construiu uma réplica no deserto? Sabe o tabernáculo que Jesus, como Hebreus diz, ele entrou no verdadeiro santuário, não feito por mãos, não desta criação? Esse tabernáculo, o Apocalipse diz que esse tabernáculo vai descer do céu. E o céu e a terra, eles darão um abraço eterno. Deus vai habitar com os homens. A Bíblia diz que vai ser enxuto dos olhos toda lágrima. Não vai existir morte, não vai existir pranto, nem luto, nem dor e nem choro. É por isso que eu entendo Pedro dizendo, nisto exultais. Exultais em quê? Nesta salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, eu tenho aprendido algo da parte de Deus. Mais do que celebrar que minhas contas estão pagas, mais do que celebrar mínimos avanços, mais do que celebrar isso e aquela conquista, aquela outra conquista, nós como corpo de Cristo precisamos nos celebrar aquilo que está reservado para nós, aquilo que, como Isaías disse, Deus já disse que vai acontecer, o conselho dele permanece de pé, ele vai fazer toda a vontade dele, quer eu queira, quer não, a Bíblia já diz o que vai acontecer, um novo céu, a morte vencida, Deus habitando com os homens, todas as coisas serão feitas novas. Eu acho que a gente começa a desejar, a pensar um pouquinho em eternidade, sabendo que aquilo que de glorioso está sendo reservado para nós. Agora, para terminar, a Bíblia também trata da eternidade dos não salvos. E se você ler comigo no capítulo 20, verso 11,
Volta aí comigo, capítulo 20, verso 11 de Apocalipse. Nós vamos ler esse texto e você e eu vamos orar. 20, verso 11, o que a Bíblia diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Diga comigo, ressurreição. Em João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus ensinou que haverá uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação eterna, para o vergonha e horror eterno. Daniel 12, 2 diz também a mesma coisa. A Bíblia diz que deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Quantas Bíblias dizem Hades? Hades, a morte e o Hades. Bom, o que acontece com os não salvos hoje? E obviamente eu quero que você entenda que nós não temos o direito de nos colocar na posição e no lugar de dizer quem foi salvo e quem não foi salvo. Tá bom, pessoal? Não cabe a nós determinarmos quem foi e quem não foi. A Bíblia mostra exemplos como o do ladrão, em um último momento demonstra arrependimento e o próprio Senhor Jesus garantiu o paraíso para ele. Mas, em contrapartida, a Bíblia mostra e trata a respeito de pessoas não salvas. E onde essas pessoas que morrem hoje não salvas estão? Nesse lugar chamado Hades. A Bíblia chama esse ambiente de Hades. De acordo com Lucas 16, 23, no Hades existe agora tormento. E aqueles que estão no Hades, se você ter como exemplo o próprio rico lá, aqueles que estão no Hades, há pavor por causa do tormento, a lembrança daqueles que ficaram. Imagina o rico no Hades, desesperado pelos irmãos, para que os irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Então, aqueles que estão no Hades, eles no Hades estão aguardando o quê? Aguardando o momento da ressurreição do corpo. Em Mateus 10, 28, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus falou do corpo no inferno. Em Mateus 5, ele disse: se tua mão direita te faz pecar, arranca ela fora, porque é melhor perder um dos membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Ele fala do corpo no inferno. E o Apocalipse 20 está mostrando exatamente isso. Aqueles que estão no Hades, o Hades vai entregar os mortos que neles estão, ressurreição do corpo, para no corpo serem julgados pelas obras. Quem percebeu que o texto diz: se abrem livros e o livro da vida é aberto e os mortos são julgados conforme o que se acha escrito nos livros. Qual é o destino eterno dessa turma? O lago que arde com fogo e enxofre. Testemunha comigo a leitura. O texto diz: então, verso 14, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Qual é o destino da turma toda aqui que vai ser julgada? Lago que arde com fogo e enxofre. Como será a eternidade dos não salvos, irmãos? E dá muito temor falar disso. Como vai ser a eternidade deles? Eles terão um corpo próprio para a existência no lago que arde com fogo e enxofre. Antes disso, antes de serem lá jogados, não sei se você observou, o texto diz que eles são julgados pelas obras. Amém? Se abrem livros e, com base no que está escrito nos livros, eles são julgados. Eu por muito tempo pensei, poxa, se o destino eterno da turma é o lago que arde com fogo e enxofre, por que então, antes disso, são julgados pelas obras? E Jesus ensinou isso em Mateus 11, a partir do verso 20, a respeito de rigor diferente que vai ser usado no dia do juízo. Um exemplo, 11, 23 de Mateus: você, Cafarnaum, você vai se elevar até o céu, você vai descer até o inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito ela teria se arrependido. Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vós outras. O que Jesus está falando? De rigor diferente que vai ser usado no dia do juízo. Lembra que isso não nada tem a ver com você. Amém? Quantos salvos nós temos aqui?
Nós, os salvos, o que nos aguarda é um corpo de glória, igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o que está sendo tratado é a respeito do futuro dos não salvos. E eles serão julgados pelas obras. O que isso significa? Quanto maior a maldade, maior o rigor que vai ser usado no dia do juízo. Exemplo prático, diante da lei, um homicídio tem o mesmo peso do que um furto? Tem diante da lei? Ambos são crimes passíveis de condenação, mas se usa o mesmo rigor? A justiça trata da mesma forma quem cometeu um homicídio com quem cometeu um furto? Não, é exatamente esse princípio que vai ser usado no dia do juízo. Quanto maior a maldade, maior o rigor que será usado. Então, em um corpo serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, porém antes disso serão julgados pelas obras. Agora, onde eu quero chegar com isso? Colocar pavor, terror em você, medo em você? De jeito nenhum, não é esse o meu objetivo nessa noite, amém? Agora, eu particularmente não acredito que estes detalhes a respeito da eternidade dos não salvos estão aí registrados somente para que os não crentes façam alguma coisa a respeito da sua condição futura. Porque o mundo não lê Bíblia. Quem está me entendendo? As pessoas lá fora não leem Bíblia. Os não salvos não leem Bíblia. Então eu não acredito que esses detalhes estão aí registrados somente para que eles façam alguma coisa a respeito da eternidade deles. Não, eu acredito que esses detalhes estão aí registrados por dois motivos. Número um, para que ao olharmos para a nossa eternidade, a gente possa celebrar com intensidade ainda maior aquilo que Deus nos livrou e aquilo que de glorioso está reservado para nós, aquilo que experimentaremos como igreja. Então, ao contrastar a eternidade dos salvos e a eternidade dos não salvos, eu entender que eu fui salvo não pelas minhas obras, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, como Pedro diz, celebrar com alegria indizível essa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Mas também, ao olhar para a eternidade dos não salvos aqui registrada, deveria me mover a fazer alguma coisa por eles. Deveria nos mover a fazer alguma coisa a respeito daqueles não salvos. Billy Graham disse: a Bíblia não manda os pecadores procurarem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Nós temos uma responsabilidade. Pensa um pouquinho nas pessoas que te cercam. São todas salvas? Tem todas Jesus? Nós, como instrumentos de Deus, já levamos até elas a mensagem da reconciliação, dando a elas a oportunidade de aceitarem ou de rejeitarem, porque aceitar ou rejeitar não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é lançar a semente, é ser um transmissor da palavra, é pregar a mensagem da reconciliação. Irmãos, Deus está nos chamando nesses últimos dias para olharmos para o mundo perdido com compaixão. Jesus não olhava para as pessoas perdidas da sua época com olhos de acusação, com olhos de julgamento. Não, irmãos, a fama que Jesus carregava era glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Por quê? Porque ele entendia a sua missão, ele entendia: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Os religiosos, a turma que acreditava que estava garantida e que confiava em si mesmo, na sua performance, nas suas obras, Jesus era duro com elas. Mas com os pecadores, Jesus era gracioso. O Zaqueu, quem lembra do Zaqueu? O Zaqueu, surpreso, para sua própria surpresa, quando que o Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, ele receberia Jesus na sua casa? A Bíblia diz que Jesus olha para Zaqueu: Zaqueu, desce, vou na sua casa hoje a refeição. A Bíblia diz que eles estavam à mesa, e Zaqueu diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres, restituir 4 vezes mais o que eu roubei. Jesus não chegou com uma mensagem de condenação: Zaqueu, o negócio é o seguinte, você tem que parar de roubar, isso vai colocar você numa pior. Não foi essa a mensagem. Jesus com um comportamento gracioso.
O Zaqueu que diz, constrangido pela bondade. O Zaqueu que diz, eu resolvo dar aos pobres. Então, a eternidade e os detalhes a respeito da eternidade dos não salvos não estão aqui registrados somente para que eles façam alguma coisa, mas para que também nós possamos fazer alguma coisa. E nós precisamos e nos permitirmos ser movidos de compaixão para com os perdidos. Olhe um ímpio e tenha compaixão dele. Ao invés de ir para a internet brigar e dizer está errado, não, tenha compaixão, seja misericordioso, seja gracioso, seja bondoso. Charles Spurgeon, eu vou terminar com isso. Charles Spurgeon disse: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E onde nós nos encaixamos em tudo isso? Nós somos os agentes divinos. Nós é que somos chamados de embaixadores, que temos a mensagem que proporcionará esse divórcio na vida de pessoas, e que a eternidade delas sejam alteradas. Você pode ficar em pé comigo? Eu disse, não só entender o que vai acontecer, na ordem que vai acontecer, é também sair daqui com algo prático, para que amanhã, no sábado, nós possamos colocar em prática isso. Eu estive com um pastor agora há pouco, há 2 finais de semana atrás, e ele disse para mim, Tiago, eu fui dar aula em determinado lugar, ele disse, nenhum Uber escapava, todos eram evangelizados, nenhum escapava. Na fila de supermercado não escapava. E sabe, irmãos, eu tenho orado também sobre a minha própria vida, para ousadia e intrepidez. Para ousadia e intrepidez, e não deixar de falar das grandezas de Deus, não deixar de ser um instrumento de Deus, para alcançar um mundo perdido. Às vezes, a gente olha, né, na igreja, não acontece tantos milagres, não acontece tantas curas. Por quê? Porque as pessoas que carecem de cura, de milagre, de transformação, a maioria delas estão lá fora. Agora eu quero te levar você a pensar ao contrário. Ao invés de pensar, Deus vai me chamar para um ministério, eu tenho um chamado, Deus vai me levantar para um ministério, eu vou ministrar, as pessoas serão curadas. Pense um pouquinho diferente. Pense, eu vou levantar de manhã na segunda-feira, e vai ser dentro do ônibus, vai ser dentro do Uber, vai ser na minha caminhada até o trabalho, as pessoas que cruzarão os meus caminhos, elas serão tocadas pelo poder de Deus. Levanta de manhã já dizendo, Senhor, eu estou aqui nessa manhã, nesse dia, eu só quero ser um instrumento para o Senhor. Senhor, pode fazer atravessar o meu caminho, pessoas com isso, com aquilo outro. Irmãos, eu tenho certeza que nós vamos experimentar de um mover de Deus nesses últimos dias. Eu tenho certeza que nós vamos experimentar, e que você vai ter relatos e mais relatos, histórias e mais histórias, testemunhos e mais testemunhos, de pessoas que ao atravessar o seu caminho, foram tocadas pelo poder de Deus. O ministério de Jesus não se concentrou somente nas sinagogas. O ministério de Jesus se concentrou em aldeias e aldeias e cidades, e o tempo inteiro ele estava alcançando pessoas. Fecha seus olhos, fala com o Senhor, fala, Senhor, em nome de Jesus Cristo, diga para Ele, eu não serei negligente para com a responsabilidade que repousa sobre mim. Diga para Ele, Senhor, eu me coloco à sua inteira disposição, para alcançar, arrebatar, como Judas diz, arrebatar o máximo de pessoas que eu puder do fogo eterno, arrebatar o máximo de pessoas que eu puder do fogo eterno, dessa eternidade tão terrível, distante do Senhor. Fala para Ele, Senhor, me perdoe por muitas vezes ser tão tímido, me perdoe muitas vezes por faltar intrepidez, ousadia,
Diga para Ele: Senhor, em nome de Jesus Cristo, há sobre mim poder para ser testemunha, há sobre mim poder para ser testemunha. O que eu preciso para ser uma testemunha já está sobre mim. Irmãos, o que nós precisamos já está sobre nós, e nós nos moveremos, não só dentro da igreja, não só nesse ambiente, mas em hospitais, em imobiliárias, em tribunais. Nós nos moveremos em presídios. Nós nos moveremos em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Pai, não deixamos de celebrar também a nossa eternidade, aquilo que o Senhor garante que é nosso, corpos incorruptíveis, imortais, como Pedro diz, nós exultamos nessa salvação que está preparada para revelar-se no último tempo. Nós te damos graças, em o nome de Jesus. O que o Rema vai fazer com você? O Rema não só vai fazer com que a sua vida prática seja profundamente transformada, mas ela também vai te dar as ferramentas para ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Os irmãos receberam alguma coisa nessa noite? Amanhã espero muito revê-los, estaremos aqui de novo compartilhando mais de verdades da palavra de Deus, em nome de Jesus.